Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW 2021. E hoje iremos falar sobre cores, o que é CMYK, qual é o conceito, quando usar e a diferença para outros padrões de cores. Então aqui temos o padrão RGB e CMYK. Qual a diferença do RGB para o CMYK? O RGB ele significa Red, Green e Blue. Na tradução vermelho, verde e azul, né? E temos o padrão CMYK, que é cian, magenta, amarelo e preto. Quando utilizar o CMYK? Toda vez que a gente falar de impressão, cartão de visita, folheto, banner, a gente vai trabalhar com CMYK. Quando a gente trabalhar com mídias sociais, Facebook, Instagram, qualquer outra mídia social, até na criação de um site a gente vai trabalhar com RGB. Então, como o curso ele é focado tanto para quem quer trabalhar com mídias impressas e online, a gente vai estar utilizando esses dois padrões de cores, tá bom? Então aqui eu trouxe um exemplo de uma arara que a gente tem a impressão feita com o CMYK e outra parte com RGB. Então a gente percebe que o RGB ele é mais vivo porque a gente está trabalhando com tela, com monitores, com televisão, celulares, tablets, etc. E aqui no CMYK a gente trabalha com impressão, cartão de visita, folheto. Então a gente vai trabalhar com esse tipo de padrão de cor, tudo bem? Então, posso imprimir um cartão feito com RGB? Normalmente, logo quando as gráficas identificam que você enviou um arquivo no formato de RGB, eles barram esse arquivo e te encaminham um e-mail para que você ajuste nas cores CMYK. Por quê? Na hora da impressão, como a escala de cor de impresso é CMYK, a gente utiliza 4 cores para estar formando a tabelinha ali de cores do nosso arquivo. Então a gente está falando de cian, magenta, amarelo e preto. Então de repente eu fiz um arquivo RGB e mandei para a gráfica. As cores que estão sendo feitas no RGB não casam com o CMYK. Então vai ficar totalmente diferente do que você desenhou na tela. E o arquivo ainda pode ser impresso manchado. Então as gráficas não garantem reimpressão quando você manda o arquivo errado. Então vamos tomar cuidado na hora de criar um arquivo novo. Vou enviar para a gráfica, vamos conferir sempre qual que é o formato desse arquivo, se ele está com as cores RGB ou CMYK. No decorrer das aulas eu sempre vou estar visando, né, revisando esses detalhes para que a gente possa gravar e não cometer esse erro. E até mesmo saber quando tem RGB e quando não tem no nosso arquivo. Tudo bem? Então, hoje a aula é sobre cores, quais são os padrões a serem utilizados, como eu configuro a minha paleta de cores dentro do CorelDRAW, como que eu faço para alterar uma paleta de RGB para CMYK. Por padrão, dentro do CorelDRAW, ele traz aqui na lateral direito a barra de ferramenta aqui de cores, né? Da nossa paleta no formato CMYK. Então, quando eu passar o mouse em uma das nossas cores aqui, ele por padrão ele já exibe uma tabelinha de cor, né? Então, se eu passar aqui, por exemplo, no ciano, ele vai aparecer a cor com o nome ciano e a porcentagem dessa cor, quanto que eu uso de cor para formar o ciano. Então eu só uso 100% de ciano, né? Eu quero um amarelo, como que eu faço para formar a cor amarela? 100%, então eu só uso 100% de amarelo. Vamos pegar uma cor aqui um pouco diferenciada para ver como que ele faz a mistura. Então eu vou pegar aqui um verde lua, por exemplo. Para formar uma cor verde lua, eu preciso de 20% de ciano e 60% de amarelo. Então a gente volta lá na época da escola, lembra quando a gente estava no prezinho e as professoras pediam tinta guache ali de diversas cores para que a gente aprendesse a criar uma composição ali de uma cor diferenciada, por exemplo, como esse verde lua. Então a gente ia diluindo um pouco do amarelo com o ciano até formar o verde lua. Então, para quem teve aí uma infância brincando com guache, com até mesmo lápis de cor, formando cor, vai lembrar de como fazer, né? E aqui no Core é um pouco mais fácil,
porque ele já traz essas tabelas de cores prontas, mas a gente também pode fazer isso aí manualmente, né? Que a gente vai estar vendo nas próximas aulas, tá bom? Então aqui a gente tem aqui a paleta por padrão CMYK. Agora a gente vai adicionar uma paleta RGB. Como que eu faço para adicionar uma paleta de cores RGB? Eu venho aqui no menu Janela, Paleta de Cores e Paletas, menu Paletas. Né? Então vamos lá fazer novamente para gravar. Janela, menu Janela, Paleta de Cores e Paletas. Quando eu clicar em Paletas, vai abrir a caixa de paletas com várias opções. Então, por padrão aqui, ó, paleta padrão, essa que já está aberta, ela vai vir selecionada CMYK, aqui as cores CMYK. E eu quero colocar aqui o RGB, então eu clico aqui dentro da caixinha e ele vai exibir aqui na lateral a nossa paleta RGB. Então é dessa forma que eu acrescento mais uma paleta de cores. Então eu vou colocar aqui uma paleta do lado da outra para a gente ver a diferença das cores. Aqui em cima, na caixa de paletas, tem uma setinha para a direita. Você pode clicar nela e ela vai minimizar a nossa tela aqui de paleta, de configuração. Se eu quiser abrir ela novamente, eu clico aqui em paletas. Tá? Ah, por acaso aqui sem querer, aqui em cima ele tem um X de fechar. Eu fechei. Como que eu faço para abrir novamente? Volto lá no menu Janela, Paleta de Cores e Paletas. Então ela vai voltar aqui a caixinha de paletas para eu estar configurando. Tá bom? Eu vou fechar ela aqui para liberar um pouco mais de espaço. E vou colocar uma caixa do lado da outra. Hoje no CorelDRAW é possível você configurar as paletas da forma que vocês quiserem, aonde vocês quiserem adicionar, né? Como que eu faço isso? Quando a paleta é ativa, ela vem solta. Então, logo na barra lateral aqui, ela tem, você consegue segurar em cima dela, você dá um clique, segura com o mouse e arrasta ela para baixo. Ela vai fazer esse campo em volta, né, como se tivesse selecionado, e você solta. Ela vai adaptar sua paleta de cores aqui embaixo. Marcelo, não gostei aqui embaixo, eu gostaria de colocar aqui na lateral junto com a paleta CMYK. Tem como? Tem. Veja que aqui, ó, ela criou uns pontilhados na ponta da paleta. Ele vai formar um ponto cruz, né? Então, quando ele formar esse mouse, ó, veja que o ponteiro do mouse está normal. Quando eu encosto ele na lateral esquerda da minha paleta, ele forma uma cruz. Então eu clico, seguro e arrasto para cima. Quando eu arrastar, ele vai sair da configuração ali do grude, né, da paleta. Então Marcelo, sumiu o ponto cruz. E agora como que eu faço? No título da paleta, você clica, segura e arrasta para onde você quer colocar essa paleta. Quando ele estiver selecionado, significa que você já está em ponto de posição para adicionar a paleta na lateral direito. Então você clica e solta. Então agora eu tenho a minha paleta RGB e tenho a minha paleta CMYK. Percebe-se a diferença da tonalidade de cores, né? A primeira tabela nossa aqui é RGB e a segunda é CMYK. Percebe-se que na lateral RGB ela é mais escura, é mais viva as cores do que o CMYK, né? Que é um pouco mais opaco. Então eu vou fazer aqui um exemplo para vocês perceberem. Eu vou fazer 2 círculos. Vou adicionar aqui a cor preto. Lembre-se que quando você passar o mouse por cima, ele vai exibir o nome dessa cor. Então ó, tem o preto e ali ele tem a escala de RGB. Então o preto é 100% 000, né? E aí aqui temos o hexadecimal logo abaixo, que é um hashtag, né? Que é o famoso jogo da velha 000000, que compõe a cor preto também, né? Onde que é utilizado esse hexadecimal? Ele é utilizado para quando a gente trabalha também em criação de site, por exemplo, quem mexe com HTML, CSS, né, que é front-end, precisa desse código para adicionar lá na tabelinha deles do código para chamar essa cor, né? Então se eu vim aqui, por exemplo, pegar um amarelo,
como que é formado o amarelo em RGB. Então é uma numeração de 255, o green 255 e blue 0. E qual que é o hexadecimal dele para formar o amarelo na nossa tela do site? Seria FFF00. Então a gente teria aí o amarelo, né? Então eu posso clicar aqui no amarelo, mas vamos voltar aqui para o preto e vamos colocar um RGB e o outro CMYK para ver a diferença do preto, né? Então assim, para quem está trabalhando com impressão, eu vejo muito isso, muitos designers cometendo esse erro, né? Para o cliente aí na hora de criar, tá começando na área gráfica e o cliente pede um preto, né? Eu quero preto, põe um preto, ó, tem esse preto aqui, né? E quando ele vê o preto RGB e o designer com medo porque o cliente está ali querendo um preto, ele acaba cometendo essa falha e adiciona o RGB para ficar mais preto. E aí eu tenho aqui o CMYK, que é 100% de preto, né? Mas parece um cinza perto do preto, né? Do RGB. Então, para quem quer adicionar mais um preto aqui no CMYK, para garantir que na impressão fique mais preto, você pode adicionar um pouco mais de ciano. Então assim, não se preocupem, se você adicionou preto no seu documento lá, no seu arquivo, do seu cartão de visita, do seu folheto, vai sair preto. A gente usa na gráfica aqui uma tática para garantir um pouco mais de preto, adicionando aí um 20% de ciano, né, na mistura do preto, mas isso não é obrigatório. Se você colocar preto, vai sair preto, não se preocupe. Mas como que eu faço para adicionar esse preto? Aqui a gente vai entrar até um pouco mais na prática e ver um pouco mais sobre preenchimento de cores. Eu clico sobre o meu objeto, logo abaixo aqui a gente vai ter uma barra de propriedades desse objeto. E aí aqui a gente tem o preenchimento, onde tem um baldinho e um quadrado com a cor preta. Eu dou 2 cliques sobre o quadradinho preto, vai exibir uma caixa de preenchimento, né, de edição, onde eu posso alterar o meu preto e adicionar outras cores caso eu deseje. Então logo acima aqui a gente tem uma gama de opções de cores, né, de formas diferentes de exibir ela. Então eu tenho aqui a primeira opção, que é sem preenchimento, eu posso remover a cor do meu objeto. Eu tenho a segunda opção, que é o preenchimento uniforme. Então vocês percebem que quando eu passo o mouse sobre uma opção, ela me traz o nome dessa função, né? Então eu tenho aqui preenchimento uniforme, eu vou clicar sobre ele, ele vai adicionar o preto, que foi a última cor que eu tinha adicionado. E aí aqui eu tenho várias propriedades referente a essa opção de preenchimento. Eu tenho aqui visualizador de cores e cor de paletas. Então aqui eu tenho aqui várias cores que eu posso estar adicionando já pronta. Ah, Marcelo, eu não quero essas cores prontas. Como você disse, eu quero adicionar 30% de ciano aí na minha cor. Então eu venho aqui em visualizadores de cores, clico. Ele vai me ativar esse painel aqui na lateral, onde eu tenho aqui as cores RGB, né, e o CMYK. Então para eu formar um preto no RGB e no CMYK, eu tenho essa porcentagem aqui no CMYK de 100% preto, e no RGB ele fica 55, no Red, no Green eu tenho 52 e no Blue eu tenho 53. E aí ele cria um hexadecimal dessa cor. Onde que é utilizado esse hexadecimal? Ele é utilizado em sites. Então quando a gente está trabalhando com criação de sites, eu preciso desse código aqui para formar a cor. Então percebe-se aqui que eu vou alterar, vou adicionar aqui um pouco mais de ciano no meu preto, para garantir lá na impressão que fique preto mesmo. Eu vou colocar 20%. E aí eu vou clicar em outra casinha aqui do magenta para ele adicionar. Então percebe-se que ficou um pouco mais escuro o meu preto. E ele mudou aqui o RGB também. Então ele já faz toda essa alteração automática. Tá? Vocês não precisam vir aqui adicionar um por um. Se alterou o CMYK, ele altera o RGB. Se você alterar o RGB, ele altera o CMYK automático. Como a nossa paleta padrão é CMYK, a gente está trabalhando aqui, ó, cor, modelo, CMYK. Então quando eu clicar em OK, ele vai adicionar só na minha paleta de CMYK. Tá? Marcelo, eu queria colocar um gradiente nesse meu objeto. Tem como? Sim. Você vem aqui na paleta de cima, preenchimento, gradiente. E aí ele vai trazer aqui uma paleta de cores também, com preenchimentos já pré-prontos, onde você pode escolher um deles, né, para estar editando, porque tudo que você tiver pronto no Corel você consegue editar,
tá bom? Então aqui você tem várias propriedades dessas cores de preenchimento. Você tem aqui também padrão de vetor, então aqui já opções que o Corel te traz pronta. E aí você pode criar as suas próprias também se você desejar, tá? Então aqui você tem na lateral aqui sempre as propriedades do preenchimento para estar alterando. Então você pode alterar aqui se você quiser. Então você vai aqui mudando o ângulo. Então você percebe tudo que você alterar aqui, ele mostra o seu objeto sendo alterado. Então aqui a gente tem a opção também de bitmap, né, que é imagem. Então o próprio Corel já traz alguns modelinhos de imagem. Você pode estar buscando no seu próprio computador aí, através de escolher aqui uma imagem para estar adicionando dentro desse objeto. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Tem a Laquina. Então eu vou adicionar ela. Vou lá dentro do meu objeto. E aí você vai fazendo aí as configurações, você vai alterando aqui. Então aqui você tem que mudar uma por uma até ficar justo conforme você deseja, né? Então tem que mexer muito aqui. Vocês não tenham medo de fazer esses ajustes, tá? É bom que vocês treinem, olhem como funciona, para que a prática, né? A prática que leva à perfeição. Então vocês percebem que eu já adicionei a Laquina aqui dentro. Tem outras opções aqui também que você pode estar adicionando. Então conforme você altera, ele vai mostrando ali na lateral. Ele mostra tanto aqui dentro da caixinha, né, de edição, quanto no seu próprio objeto. Então aqui a gente tem mais opção aí de duas cores. Temos de textura, então a gente consegue adicionar textura. Como eu disse, você pode alterar as cores. Vou colocar um vermelho e preto. E aí eu tenho aqui a minha textura. Tá, então eu vou voltar para o meu padrão lá. Como eu disse, eu quero um preto com 20% de ciano, para ficar um pouco mais escuro. Tomem cuidado na hora de fazer essa alteração. De repente você coloca 100% achando que vai ficar preto, e não vai, ele vai ficar um azul escuro. Então a gráfica ela não garante cor. Tomem cuidado, se você coloca uma cor fora do padrão e sai outra, eles não vão garantir para você. Então no máximo aqui no preto coloca 20% de ciano, tudo bem? Dá um OK e aí a sua cor estará aqui já adicionada ao seu objeto. Então nessa aula sobre o que nós falamos foi quais são os padrões a serem utilizados no nosso projeto. Então quando a gente estiver falando de cartão de visita, folheto, banner, qualquer tipo de impresso é CMYK. Quando a gente falar de mídias sociais, site, a gente sempre vai trabalhar com RGB, tudo bem? Então sempre se atentem a essas configurações. Lembrando que no decorrer do curso, cada arte que a gente for criar, eu vou estar relembrando esses pontos, tá? Qual o tipo de padrão que a gente vai utilizar, como adicionar uma paleta de cor, como colocar um gradiente, como colocar sombra. A gente vai aprender tudo sobre isso. E quem quiser saber um pouco mais de RGB, sobre CMYK, quais são as teorias, como formar cores, vocês podem estar buscando aí no Google, que tem bastante conteúdo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.